Sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal Direito em Telemons. Estamos de volta para mais um vídeo e hoje trouxemos conosco o Dr. Jobela, para quem pedimos para que se apresente aos nossos seguidores. Muito obrigado, boa noite. Chamo-me Leonel Jobela, como o Iguana acaba de dizer, sou advogado e docente universitário. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Jobela. Vou pedir aos meus colegas para se apresentarem novamente. Como já sabem, eu sou a Nilsa Magaia e estou cá para fazer parte deste vídeo que tem a honra de receber o Dr. Jobela. Obrigado. Olá, meu nome é Simões Zucun, sou membro do Direito em Telemons. Assistam, aprendam e contribuam. É verdade, no vídeo anterior estivemos a discutir a questão dos contratos de trabalho no âmbito da Covid, não é? Trouxemos cá alguns exemplos de situações que temos visto acontecer nos últimos dias devido à pandemia, não é? Ela que veio trazer uma conjuntura diferente a nível da sociedade. Estivemos a discutir matéria relacionada ao direito de trabalho. E como prometemos, o prometido é devido, trouxemos cá o advogado, o Dr. Jobela, que vai nos ajudar a analisar caso por caso que tivemos no âmbito do vídeo passado. Doutor, o primeiro assunto que gostaria que discutíssemos é um caso prático que tivemos de um certo indivíduo que estava ligado a uma empresa. Então, ele teve o seu contrato de trabalho suspenso por 3 meses. Então, passados os 3 meses, a entidade empregadora não se manifestou, não disse nada até então. Então, nesses casos, nós gostávamos de saber se, decorridos os 3 meses, o que este jovem pode fazer. A palavra é entregue mesmo ao doutor. Na verdade, é uma questão realmente por se discutir, pelo que nós já tínhamos adiantado algumas partes deste apimentar que o doutor se refere em relação àquilo que está a acontecer em volta da questão da pandemia. Sobre este caso concreto, nós precisávamos mesmo de perceber, relativamente a esta questão, qual é o próximo passo, ou qual é o passo que deve dar este cidadão que nos pede ajuda no caso. Ok, muito obrigado. De facto, a questão da pandemia tem estado a trazer-nos desafios que, bom, alguns deles encontramos as respostas diretas na lei, não é? Algumas vezes as respostas aparecem por via da interpretação das disposições legais, não é? Bom, no caso desse jovem, é preciso saber que tipo de contrato, primeiro, tinha com a entidade empregadora. Pois, a suspensão do contrato, no caso, por exemplo, de um contrato a prazo certo, não o torna por tempo indeterminado, não é? Pode ser que a suspensão coincida com o termo que se tinha fixado inicialmente, não é? Aí a resposta, obviamente, há de ser num sentido, não é? Se a suspensão coincidiu com a duração que se tinha inicialmente estabelecido, óbvio que, chegado o termo, a entidade empregadora pode ter aquela amabilidade de informar, não é? Que efetivamente não haverá renovação do contrato e que as coisas ficam por aí, não é? Mas, tratando-se de contrato por tempo indeterminado, não é? Aí já coloca-se essa questão de e agora? Como é que ficamos, não é? Estou aqui a tentar falar numa linguagem terra a terra, porque nem todos os telespectadores que irão acompanhar são Estudantes de direito. Exatamente. Então, tratando-se de contrato por tempo indeterminado, a suspensão não irá efetivamente extingui-lo, não é? Então,
Terminado esse período, a lei aqui dá a possibilidade de o empregador, e na situação de persistência do impedimento ou dos motivos que levaram à suspensão, poder suspender o pagamento dos salários, mas para tal tem que rescindir esse contrato, né? Indemnizando o trabalhador nos termos do artigo 128, não é? Ou seja, a suspensão é no 123, mas a indemnização há de ser nos termos do 128, porque não é o trabalhador que quer efetivamente rescindir o contrato, é o empregador. Caso o empregador não tome essa iniciativa, se ele pura e simplesmente mantém-se em silêncio, não é? Que é típico de algumas entidades empregadoras, naquela ideia de vencer pelo cansaço, não é? A entidade empregadora, logo à partida, estará a roçar naquele campo de violação dos seus deveres para com o trabalhador, não é? Que o trabalhador tem direito a um salário, não é? E ele coloca à disposição a sua mão de obra, não é? Então, se ele está disponível e não está sendo usado porque o empregador decidiu, devido à conjuntura, suspendê-lo, então ele está lá, o seu empregador não paga salário, significa que está a violar aquilo que são os seus direitos, né? Então, o trabalhador pode lançar mão à disposição legal que diz que o comportamento, o trabalhador pode rescindir o contrato se ocorrer algum comportamento culposo da entidade empregadora que viole os seus direitos e garantias legais, né? Nesse caso, o salário tem proteção legal, né? Temos a nível da própria lei e da própria Constituição da República. Então, se não está a ter o salário sem causa justificativa, ele pode usar isso como motivo para rescindir o seu contrato de trabalho com justa causa, e a indemnização há de ser nos termos do 128, não é? Então, de uma ou de outra maneira, o empregador ou ele próprio decide entrar em acordo com o trabalhador, indemnizando, ou, se nada disser, dá aso a que o próprio trabalhador rescinda o contrato com justa causa, por causa desse comportamento dele de pautar pelo silêncio. Então, acho que é necessário chamar a atenção a estes trabalhadores que estejam a passar por esta situação, para evitar se filiarem a outras empresas, não é? Porque ainda não estão desempregados, entre aspas. E não estão mesmo. Não estão. Nem devemos colocar as aspas. Não estão desempregados. Estão com o contrato suspenso por uma razão devidamente justificada pelo empregador. E é de conhecimento geral, não é? Olha, porque essa situação de suspensão, algumas vezes, né, os empregadores podem usar de forma abusiva, sem que haja efetivamente motivos poderosos para a suspensão, e por detrás até contratarem novas pessoas. Exato. Essa é outra questão que... Exatamente. Mas, Simões? Sim, doutor, esta questão da a entidade empregadora ficar no silêncio não podia se equiparar a um dissídio entre o empregador e o trabalhador, em que o trabalhador pode recorrer, não é? A própria lei já abre espaço para isso, em que o trabalhador pode recorrer à mediação, não é? Ou, caso contrário, até pode mesmo submeter o caso aos tribunais laborais, ou mesmo à arbitragem, né? Não poder se equiparar a este caso. Repara, o que eu procurei aqui trazer, não é? Vamos lá, o que o trabalhador pode fazer logo a partida, não é? Se continua à espera que um dia o empregador ganhe consciência e pague-lhe o salário, ou há algum expediente que ele pode lançar mão. Obviamente, não é? Ele pode começar com um expediente onde ele próprio remete a carta ao empregador, não é? E coloca lá que está a rescindir com justa causa e exige a sua indemnização, não é? Óbvio que
o empregador nem sempre há de ver de bom grado isso e há de aderir ou há de aceitar pagar essa indemnização. Então, é aí onde ele, como passos subsequentes, pode primeiro ir à mediação para ver essa questão resolvida e, em caso de impossibilidade de encontrar resolução no âmbito da mediação, recorrer ao tribunal. Não que necessariamente tenha que dar esses passos, né? Pode efetivamente, querendo usar um meio ou usar todos, né? Em direito, tutela e excesso não prejudica. Por acaso, doutor, falando disso, é o artigo 184 da Lei do Trabalho. Há um acórdão que diz que é inconstitucional, porque ele preconiza a obrigatoriedade, né, do trabalhador ter que seguir a mediação, só depois é que pode recorrer aos tribunais, né, elaborar assim como... E ultimamente já não se faz justamente por causa desse acórdão, né? É verdade que está lá à disposição, não é? Mas já não há essa obrigatoriedade. Não há essa obrigatoriedade. Até porque é que, na verdade, essa norma mesmo não tinha como não ser inconstitucional. A Constituição da República diz que podemos recorrer diretamente aos tribunais e ver. Acho que o artigo 70 que fala. Sim, e não fazia muito sentido. Mas também, neste contexto, a lei, vamos lá dizer, contextualiza isto como uma faculdade, não é? Ao contrário do que a lei do trabalho... Sim. Passa a ser facultativo. E em relação à matéria desta questão do nosso seguidor que nos consulta, doutor, tem aqui mais uma situação. No que diz respeito aos descontos e que não só falamos também da parte da rotatividade de trabalho. Há sim uma situação que tem estado a suceder, que é, no âmbito da rotatividade de trabalho, alguns empregadores cedem ou fazem aquela rotação com os trabalhadores, o que significa que os trabalhadores diminuem o tempo de trabalho, isto é, um trabalhador que deveria estar no serviço de segunda a sexta-feira, ele não tem lá estado, faz apenas segunda, quarta e sexta, por exemplo, e ele intercala, não vai trabalhar a terça e a quinta-feira, mas que aqueles dias em que ele não vai trabalhar ficam descontados, ou seja, o empregador desconta diretamente dos dias de férias do trabalhador. Será legal que suceda ou que proceda assim o empregador? Bom, é uma outra questão pertinente, né? Não tenho aqui varinha mágica para dizer a solução passa necessariamente por isso, aquilo outro. Na minha opinião, e olhando para aquilo que é a legislação laboral, no que diz respeito às férias, né? Resulta da própria lei que a entidade empregadora deve fazer um plano de férias, né? Que o trabalhador tem direito a gozar essas férias. E quando se faz o plano de férias, normalmente o trabalhador quer fazer coincidir as suas férias com, eventualmente, sua esposa e seus filhos, né? Que são as pessoas com quem ele pode passar e deve passar a maior parte do tempo. Então, se começa a descontar-lhe esses 2 dias que eventualmente concede, né? Está aqui a dizer que está a obrigar-lhe a gozar as suas férias sem que ele queira. Então estaríamos de forma camuflada ou dissimulada a dizer que estamos diante de férias compulsivas e não são permitidas nos termos da lei. Tá. Já respondi a questão? Já está bem respondido. E como trabalhadores, não é? Já quero falar como trabalhadora, temos que tentar ver que também esta é uma situação atípica. O empregador também não estava preparado para lidar com uma situação igual a esta. Estamos à procura de possíveis soluções, não é? Que não lesem nem o trabalhador e nem o empregador. Mas, por exemplo, para um trabalhador que ficou cerca de 1 mês em casa, existem situações iguais a estas.
ficou um mês em casa ou mais de um mês. Depois regressa ao trabalho, não é? Dentro de um ano. Não seria o justo, não é? No meu ponto de vista, ainda pedir férias. Embora tenha gozado estas férias forçadamente, não é? Num período que não tinha planejado. Mas não sei se seria de bom tom, depois de ter ficado, não é? 2, 3 meses em casa, ainda pedir férias. É a minha opinião pessoal. Repare, estamos a falar da situação de suspensão. Essa suspensão é respeitante a quê? O empregador. Eu nem sequer estava nos meus planos ficar em casa. Porque o empregador é que faz uma análise, decide, né, e comunica aos órgãos constantes da lei, né? Aos trabalhadores abrangidos, ao Comitê Sindical, ao órgão da Administração do Trabalho, né? Quem são os trabalhadores abrangidos, né? E dizer como é que isso se irá efetivar. Quer dizer, aquele trabalhador não estava lá porque efetivamente quisesse gozar. Olha só que pode acontecer durante aquele período de suspensão que eventualmente o empregador precise daquele trabalhador, não é? Ele tem que estar lá disponível. Então, essas não são férias em tanto que tal. Ele nem pode sair, por exemplo, estar em Maputo, nem pode sair de Maputo, porque está numa situação de suspensão. Aliás, o próprio decreto já dizia isso, que isto não podemos considerar como exatamente. Se quisermos esticar um pouco e depois esta matéria relacionada com a questão laboral e particularmente no que diz respeito à questão da suspensão de contrato e não só, realmente esta questão tem muita nebulosidade. Há muitas outras questões que estão por detrás disso. Há situações, por exemplo, que nós assistimos e até ouvimos alguns comentários quando começamos a falar, lançamos o vídeo sobre esta matéria, que algumas pessoas entravam em contato connosco, falavam de certas situações que sucedem ou que acontecem com elas. Uma delas é, por exemplo, o trabalhador, ele faz horário normal, por exemplo, das 8 horas até as 17, por exemplo, de trabalho, com direito a intervalo no seu normal, com direito a intervalo do almoço, mas que por alguma razão fez-se uma escala, aliás, por esta razão da pandemia fez-se uma escala, o trabalhador tinha de estar em casa num determinado dia, não é? Mas que de repente o empregador ligou-lhe, não é? Para que alterasse aquele horário quando o trabalhador já estava com os seus planos em casa. Houve uma situação que fez com que o trabalhador tivesse de levar uma advertência no serviço, porque ele não se teria predisposto a ir ao trabalho para fazer o trabalho que o empregador lhe estava a delegar naquele dia, porque ele não estava escalado para trabalhar naquele dia na ordem do novo plano de trabalho por causa da pandemia. Esta é outra situação. Neste caso, é preciso dar a mão à palmatória por parte do próprio trabalhador, não é isso, doutor? Pelo que não terá agido de boa fé, em princípio. Exatamente. Pois. Então, na verdade, na relação contratual, não é? Existe aquela obrigatoriedade de mútua colaboração intersubjetiva, não é? Sim, sim. Então, já esse palavreado já diz tudo, não é? Então, nós temos que estar para ceder. Ora, mesmo em relação à questão das férias, não é? Se for por imposição, quer dizer, fica complicado, não é? Porque, isso, antes mesmo dessa situação da pandemia, existem aquelas empresas que, porque convém, por exemplo, a entidade empregadora que em certa época do ano insere essas atividades para poder viajar, muitas vezes alguns não são nacionais, então inseram, então dão férias coletivas, né? Que podem não ser de 30 dias, podem ser 10, 15 dias, né? Então também discute-se em algum momento se essas férias coletivas devem ou não ser descontadas das férias aqui. Dentro do plano de coisa. Férias Entretanto, conforme dizia o doutor, e eu penso que pode-se também explicar um pouco aí
explanar melhor, não sendo compulsivas, neste caso, não sendo obrigadas ou havendo algum acordo. Se olharmos mesmo para este caso em que o trabalhador fica em casa 30 dias por causa da situação da pandemia, suponhamos que o trabalhador iria sair de férias em junho. A pandemia, a situação da pandemia começou em março e em maio, por exemplo, por alguma razão, o empregador vê-se na obrigatoriedade de sentar e conversar com o trabalhador para adiantar, por exemplo, o mês do trabalhador. Se for por consentimento, eu acho, não é, do trabalhador, e achar que consegue um mês antes sair de férias e fazer aquilo que queria fazer, pode-se fazer. Mas é que vocês estão a esquecer de uma questão muito importante. Fundamental. Não estamos aqui a falar de adiantar o que seria antecipar as férias. A situação de suspensão tem implicações financeiras para o trabalhador. O que não acontece no período de férias, né? Estamos a dizer que se ele fica suspenso, ou se vê o contrato suspenso, ele sofrerá naquilo que seria a remuneração, não é? Então, não estamos aqui, então, não estamos aqui a falar de Questões normais. gozar de forma antecipada as férias. Então, não tem comparação. No caso em que o Armando estava a dizer, seria suspender o contrato numa... Exatamente. Então não seriam férias. Não. Uma coisa, durante a pandemia pode-se gozar férias, por que não? Se houver condições, por que não? Então, durante as férias, o trabalhador não tem um desconto salarial na ordem de 25%, ou não sofre 25% do seu salário, ou não recebe 75%. Ele recebe o seu salário normal, né? Porque são férias remuneradas, né? Então, não tem qualquer tipo de desconto. Ao passo que na situação de suspensão, a lei já diz, se suspendemos o contrato, essa é aquela implicação. Então, não estamos aqui a falar de mesma realidade. Então, imagine, por exemplo, aquela situação em que o empregador decidiu, porque de facto havia motivos ponderosos, suspender por 3 meses. Vai dizer então aí que o trabalhador já gozou 3 meses de férias nos anos subsequentes? Não, as férias são remuneradas. Aquela situação, ele sofreu desconto. Então, não estamos em situação de férias, tanto que tal. Outro caso, Simões, caso prático? Eu acho que não. O último caso prático é aquele que apresentou o colega Nguano, que tem a ver com a rotatividade. Só que, pronto, acrescentando a este caso prático, é uma situação em que, num estilo de trabalho, não é? De uma atividade profissional, em que as pessoas dependem mesmo da demanda do trabalho. Então, por causa desta conjuntura da pandemia, o empregador contacta o trabalhador para que não compareça, não é, ao trabalho ou ao serviço. Mas, por conta disso, depois vai também subtrair aquele dia, no dia de férias, alegando que a figura de dispensa não existe na lei de trabalho. Pronto, é um caso que tem a ver mesmo com o que o colega Nguan tentava aqui explicar. Bom, pode não ser com a roupagem de dispensa, não é? Mas a lei de trabalho é que abre espaço para que, mesmo fora da situação de pandemia, querendo, pode solicitar ao empregador que se ausente durante um certo período, não é? Pode ou não? Então, em violação da lei do trabalho. Quando não percebi, está a falar em que situação? Essa questão de o empregador dispensar o trabalhador, mas depois subtrair já nos dias de férias. Porque alega que na lei do trabalho não está previsto a dispensa. Bom, na verdade, aqui quando as partes chegam a um consenso, as coisas até podem fluir, porque pode ser também, fora da situação da pandemia, em condições normais, não é? Eu posso, como trabalhador, decidir que tenho um assunto que quero resolver e eu quero que seja descontado das minhas férias. Eu posso antecipar um dia, né?
eu posso. Então eu peço dispensa, tem muitas instituições que têm lá, peço dispensa e depois eu coloco lá, dispensa a descontar. 2 dias no meio das férias. Tem duas possibilidades, ou desconto das férias ou desconto diretamente do salário. Não é? Agora, na situação de rotatividade, a coisa não é tão linear assim, não é? É preciso que se encontrem consensos, não é? E como estamos numa situação anômala, possamos criar um meio termo em que o trabalhador não seja o único a sofrer por isso, nem o empregador a sofrer por isso. E repara, na questão da rotatividade, não é? Na minha ótica, nem parece que o empregador fique a sofrer tanto assim, porque imagine, se nós somos colegas num certo setor e temos que, em função da rotatividade, trabalhar só 2, significa que os 2 que estiverem ali têm que fazer trabalho pelos 4. Então é mais por aí, porque eu não estou lá para fazer só aquilo que diria respeito a mim. Eu tenho que assegurar a funcionalidade do setor. Significa que estou a trabalhar a turbo, não é? Daí que a minha ótica justifica-se, não é? Que seja em regime de rotatividade. Então, podemos deixar uma coisa bem clara, que a figura ou os descontos nos salários só podem ter lugar em situação de suspensão do contrato de trabalho. Fora isso, não pode-se descontar o salário do trabalhador. Fora aquelas situações já previstas na lei. Uma delas é a própria suspensão. Não, eu estava a me referir àquela situação dos impostos, né? Sim. Estes são os discutíveis. Sim. Quer dizer, esses são os que incidem contra a vontade do trabalhador, então tem que ser. Então, fora isso, quer dizer, ele tem que dizer que sim, concordo, tem que ser descontos que ele próprio autoriza, não é? Ou, não autorizando, quer dizer, não há outra possibilidade senão, nesta situação que a lei claramente diz que na situação de suspensão por motivo ligado ao empregador, ou essa situação que estamos a ver hoje, ele não está obrigado a pagar a 100%, né? Pode pagar 75%, 50% e 25%, contanto que não seja inferior ao salário. É isso. Não sei se ficou a questão. Eu penso que não, talvez podemos pedir ao doutor, estamos nesta conjuntura, pedimos ao doutor para fazer, se calhar deixar ficar um conselho em relação àquilo que tem estado a suceder nos últimos dias relativamente à questão da suspensão dos contratos, a relação trabalhador e empregador nesta fase. Todos estamos a atravessar por este momento que não é bom para ninguém, não é? Nem para as entidades empregadoras, nem para os trabalhadores. Então, é preciso, de facto, não deixarmos de lado aquilo que são os direitos e deveres de parte a parte, não é? Não usar essa situação da pandemia para aproveitar-se do trabalhador, coitado, que não conhece a lei e justificarmos todas as atrocidades que queiramos praticar a cobertos de uma causa que, na verdade, sabemos que não tem nada a ver. Estamos a falar daquelas situações até que, porque o trabalhador, o empregador tinha nele uma situação, a qualquer momento tem que ir embora, aproveita-se da pandemia para suspendê-lo e contratar outro. Não é? Quer dizer, isso nem é justo, nem é justo, nem é ético, não é? Então nós não devemos deixar que a pandemia nos faça perder os nossos bons hábitos e costumes, né? E a honestidade acima de tudo, e usar da pandemia para prejudicar. Sim.
Existem de facto essas exceções que a lei abre, não é? Mas é preciso usá-las conforme a lei as estabeleceu, não é? Não de forma abusiva. Estaríamos numa situação de despedimentos, não é? De forma tácita. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. É uma honra lhe ter aqui no nosso humilde canal. E feliz ou infelizmente chegamos ao fim de mais um trabalho. Então eu queria perguntar, doutor, se há espaço para quem queira lhe contactar fora deste espaço, não é? Que acha que precisa ter uma conversa assim, já particular, se há esta abertura, como é que pode lhe encontrar, quais são as condições para tal? Bom, não estou aqui, nem quero que use o seu canal para fazer publicidade, não é? Eu sou advogado de profissão, há sim possibilidade de contactar-me. Obviamente, se houver comentários na vossa página e forem assuntos que eu possa de forma rápida e pontual responder, poderei responder, mas não darei todos os subsídios necessários, né? Porque eu ganho a vida fazendo isso. É verdade. Então está bem. Muito obrigada mais uma vez. Amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo, fazendo fé de que ele vos tenha sido proveitoso, de certa forma, e prometemos voltar para mais um vídeo nos próximos dias. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal Direito em Tela Moça. Estamos também no Facebook e no Instagram com o mesmo nome, Direito em Tela Moça. Então, até lá, até a próxima. Obrigado.